Se Deus quiser, toda sexta, às sextas-feiras, então, vai ser o dia da Roda das Mulheres, né? Roda de mulheres fortes e potencialmente integradas no ser feminino, olhando a feminilidade e principalmente fazendo o exercício da sororidade. Mas aqui, nas terças-feiras, vamos dar continuidade ao nosso livro que está terminando, chamado A Cura. E vamos entrar no livro chamado Um Lugar para os Excluídos. E aqui vamos ter a oportunidade de ver o que acontece quando criamos processos de exclusões. Qual é a dor maior do ser humano? Eu vou ler aqui para você um pouquinho desse trecho que tem aqui na capa do livro. Bert Helling revolucionou o trabalho terapêutico. No espaço de poucos anos, introduziu aspectos essencialmente novos na terapia sistêmica e familiar. Teve uma ampla aceitação em muitos terapeutas e clientes. E também provocou reações em vários círculos. Continua provocando. Ao longo desse diálogo, com Gabriele Tenhoven, é o livro mais pessoal de Bert Helling. Informativo, preciso e controverso. Descreve as mais significantes fases de sua vida, desde sua infância até a mais recente evolução do seu trabalho sistêmico, com os chamados movimentos da alma. E do seu trabalho sistêmico, com os chamados movimentos da alma, inicia o leitor dos 5 círculos do amor e abre novas perspectivas sobre temas atuais, como o equilíbrio nas relações humanas, consciência e culpa, reconciliação, memória e repressão. Então, esses são os temas profundos desse livro. Um livro que cativa e emociona, igualmente útil a terapeutas e a todos que se interessam pelo trabalho com as constelações. E a todas as pessoas que se sentem bem, profundas, conhecedoras de si mesmo, quando é revelado algo nas constelações familiares. Então, a presunção de dizer, primeiro, quando a gente faz uma crítica daquilo que a gente não conhece, é um grande atrevimento. E, geralmente, as ausências são bastante atrevidas. Mas o importante é que, assim como todos e muitos que vieram, que nos antecederam, né, os nossos antecessores, que trouxeram algo profundo e inevitavelmente eficaz, eles são motivos de críticas. E os motivos de críticas geralmente são para denegrir aquilo que se concebe. Então, queridos ouvintes, queridos amigos, queridos que estão todos aqui, nós precisamos amadurecer para que a gente possa compreender potencialmente de que se fala e de que se é lido, dito e sentido. Então, vamos lá à nossa leitura comentada de hoje. Então, eu vou chamar a minha querida Elide para que possa começar. Deixa eu ver aqui, eu não sei como é que coloca essa tela grande. Peraí. Tem algo aqui que eu tenho que olhar aqui primeiro para poder entender. Certo, isso é. Batidas na porta. Isso mesmo? Sim, por favor. Sentados tranquilos em nosso quarto, de repente ouvimos uma batida. Alguém bateu em nossa porta. Sustemos-nos e esperamos. Quem poderia ser? Será que veio nos visitar? Será que veio nos buscar? Hesitamos em abrir a porta e deixá-lo entrar.
Não sabemos o que quer de nós. Será que está apenas de passagem? Ou será que nos irá tomar pelas mãos e nos levar? Nosso coração palpita por um instante. Então, as batidas param. Será que o outro apenas bateu para nos avisar que voltará depois? Não temos coragem de ver quem era. Porém, no fundo, sabemos. Foi a morte quem bateu em nossa porta e depois se foi. Será que ainda somos os mesmos após ela bater em nossa porta? Continuamos ouvindo por dentro o seu aviso? Perdemos algo que até então era importante? O que será do tempo que ainda nos resta? Será vazio? Será pleno? Esperamos pela sua chegada como se ela fosse nos redimir? Ou será que olhamos de forma diferente para o tempo que nos resta? Colocamos algo em ordem para permitir que isso chegue ao fim em paz? Libertamos isso de dentro de nossa alma, tornando-nos finalmente livres disso? Dessa maneira, nosso tempo se torna um tempo pleno, pois é tranquilo. Quando o desconhecido nos visita novamente, estamos preparados para ele. Venha você, o último que encararei, seja da forma que vier. Seja com dor, seja repentinamente, seja serenamente. Há algo que se interrompe aqui? Algo que se interrompe para sempre? Não sabemos. Submetemos-nos a esse caminhar que vem de um outro lugar, tomados pela mão para bater em outra porta. De que forma? Com um profundo por favor. Para concluir, contarei mais uma história. Vai comentar, Maria? Eu acho que comendo depois do círculo. Tá bom. O círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que percorria com ela um trecho do mesmo caminho. Diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu. O que conta é, em primeiro lugar, que estamos na vida por algum tempo. Assim, ela começa quando já havia muitas coisas e quando cessa, cai na multiplicidade que havia antes. Pois, como um círculo quando se fecha, seu fim e seu princípio são um e o mesmo. Assim, o que vem depois da nossa vida se une sem ruptura ao que havia antes. Como se sente eles não houvessem, como se entre eles não houvesse passado nem tempo. Portanto, somente temos tempo agora. O que conta é, em seguida, que junto com o tempo foge de nós o que nele realizamos, como se pertencesse a um outro tempo, e como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos apenas como instrumentos, usados para algo que está além de nós, e postos de lado outra vez. Liberados, somos concluídos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que realizamos, cada qual a seu tempo, existe e chega ao fim, o que conta quando o nosso tempo finda? O outro respondeu: o que conta
é o antes e o depois, como mesmo. Então, os seus caminhos se separaram e seus tempos, e ambos se detiveram, silenciaram. Nossa, que lindo, que bonito. Uau. Vamos lá novamente olhar para esse texto. Quem bate a nossa porta a cada instante? Quem bate a nossa porta dentro desse texto do Berkeley, desses últimas páginas desse livro? Então, quando ele faz essa referência aqui, é o lugar mais forte de nossas vidas. Temos três aspectos importantes que precisamos olhar e respeitar a profundidade, né? É o nascimento, é o destino, é o trânsito. Seja bem-vindo, Cleves, Marília, a Ana, a Rita, a Ingrid, a Lu. Então, gente, vocês todos que estão entrando aqui, muito obrigada. Na verdade, esse grande momento, né, que são os três aspectos bem importantes: a vida, o nascimento, o trânsito que nós fizemos e nós fazemos, que se chama destino, que é o caminho que percorremos, mesmo sem saber por quê. Ah, o que é o destino? Existe o destino? É aquilo que você percorre e você diz sim, mesmo sem saber por quê. E, enfim, a morte. Quando nós nos tornamos adultos, maduros, nós passamos por determinadas situações, muitas vezes situações provenientes de uma doença, umas situações mais críticas na vida. Então, quando a gente olha para isso e a gente beira a morte, amadurecemos. E o que é isso que vem depois dessa batida? Olha o que ele traz aqui, né? Foi a morte que bateu em nossa porta e depois se foi. Continuamos ouvindo por dentro o seu aviso? Todas as mulheres que passaram por um processo de gestação e parto experimentam um pouco essa sensação. Isso está na literatura da psicologia, também eu acredito na literatura médica. O que esse momento nos faz sentir? Um momento de proximidade, vida e morte. E todas as pessoas que trabalham com pessoas, elas trabalham exatamente com essa questão. A proximidade entre a vida e a morte. E quando nos tornamos conscientes disso e maduros com isso, nós ficamos mais apaziguados e apaziguado com essa estrutura de vida que levamos. E aí, na consciência, podemos ter uma outra forma de se estar na vida. Eu estava comentando antes de começar aqui com vocês, comentando aqui com a Ingrid, que ontem eu estava vendo um filme chamado Graça e Coragem. É a história de Kim Wilber. Para quem não conhece Kim Wilber, procure saber desse grande homem, né, desse metafísico, que nos traz ilustrações fantásticas a respeito do nosso cérebro e da forma como nós encaramos a vida, ou necessitamos encarar. Então, ele quando encontrou, né, a esposa dele, ele sentiu no toque. Ele sentiu no toque. Isso para a gente ver que é um para além certas escolhas, é um para além da nossa vontade.
E nesse filme retrata o espaço-tempo entre a descoberta desse grande amor, esse encontro do amor da vida dele, e o para além da morte dela. E ele escreveu esse livro, Graça e Coragem, que foi as últimas palavras que ela escreveu no diário. Então é muito bonito toda a trajetória. Eles se conheceram, em 4 meses casaram, 4 meses casaram, e na lua de mel ela descobriu um câncer grau 2, câncer de mama, e depois ela evoluiu para tumores no cérebro e tumores no pulmão. Então, as palavras dela é belíssima. O final do filme é muito, muito bonito. É de uma densidade, ao mesmo tempo de uma leveza. Não precisa ser uma vida, né? Intensa, porém leve. Então, Humberto, quando fala aqui da batida na porta, da morte, né? Então, é algo profundo que a gente precisa dizer, por favor. Há algo aqui, há algo que se interrompe aqui, algo que se interrompe para sempre? Não sabemos. E o que o Hilbert dizia assim, né? Estaremos juntos para sempre. Submetemos a esse caminhar que vem de um outro lugar. Tomados pela mão para bater em outra porta. De que forma? Com um profundo por favor. Percebe que os ensinamentos do Bert é altamente curativo para esse momento que vivemos esse planeta? Olha, ao mesmo tempo que é intimista, sim, a vida é como é, a vida foi como foi, e eu só posso mudar com as minhas atitudes na consciência, quando eu consigo unir a consciência pessoal e a consciência do clã. Quando eu faço meu movimento de transformação e de mudança, que aí sim tem um outro sim que provém da nossa própria consciência refinada, não na culpa, aprisioneiros da culpa, mas sabendo transitar entre a culpa e a inocência. Percebe a maturidade de estar nesse nível? E uma outra coisa muito, muitíssimo importante é quando a gente olha para a vida e diz assim, sim. E assim foi. Junto a esse sim e assim foi, né, Julinho, Maiara e outros que estão entrando aqui. E assim foi. Você olha para um muito obrigado. Muito obrigado. São as palavras mágicas. Por favor, muito obrigada. Sim. Por favor, muito obrigada. Sim. E se você aprende a usar com profundidade essas 3 palavras, quantas coisas na sua vida e nos seus relacionamentos ficarão curados e leves. Porque a cura são camadas, hein? Camadas e camadas e camadas. Então, eu acho que sempre é preciso que a gente veja. Olha o que ele coloca aqui sobre o tempo, né? Estamos na vida por algum tempo. Uma plena noção da realidade. Estamos na vida por um tempo. Só ficamos no tempo devido. Só conseguimos estar no tempo devido, que não é no nosso tempo. Porque vamos estar na multiplicidade. O que ele quer dizer com isso aqui? Quando cessa, cai na multiplicidade que havia antes. Ou seja, nos múltiplos mundos. Ao mesmo tempo que estamos aqui,
coexistem milhares de realidades, de mundos, de percepções, de ações, de atitudes e comportamentos profundamente diferentes. E há que ser assim, e há que ser respeitado o jeitão que o outro é. Assim, o que vem depois da nossa vida se une sem ruptura ao que havia antes. Ou seja, o contínuo da vida, onde vivos e mortos atuam entre si. O seu pensamento, as suas atitudes, também afetam os mortos. E os mortos afetam os vivos, ou atuam sobre os vivos. O que é o afeto? O que é afetar-se? É sentimento. Aquilo que me afetou, aquilo que me atravessou, aquilo que me atingiu. Isso é chamado dos meus afetos. E o tempo de se viver é agora. Então, não guarde seu precioso cristal para depois. Comemore. Não guarde sua melhor roupa para depois. Nem a sua melhor comida para depois. A vida é hoje, o agora, nesse instante. Se a gente aprende a ver a vida onde passado, presente e futuro estão amalgamados no mesmo instante, temos um grande salto de percepção de vida. Passado, presente e futuro estão presentificados a cada instante. Marília, querida. Oi, Marie. Oi, Boa meu tarde. bem. Ai, pois é. Vamos ser maduros? Vamos amadurecer juntos? Sem, no entanto, nos sentirmos cobrados a ser. Sem, no entanto, nos sentir fragilizados. Vulneráveis, sim. Somos. Nascemos vulneráveis. Somos vulneráveis. Fragilizados é é uma outra questão. Né? Gente, eu quero convidar vocês também hoje para que a gente possa, acho que no final da tarde, às 5 horas, eu vou fazer uma live pequenininha chamada Novos Tempos. Nesses novos tempos, eu quero também estar olhando, né, para esse lugar legitimado das mulheres. Cleives, fica aqui, querida. Lugar legitimado das mulheres. Se tornou invisível? Os novos tempos. Aquilo que a gente precisa se debruçar em cima muito mais e se perceber muito mais. Catinha linda do coração. Então, vamos aqui às perguntas e as respostas. Erid, Erid vai ler um pouquinho para a gente, tá? E depois eu retomo aqui com vocês, tá? Com licença. Vou aqui voltar um pouquinho para a Erid. Perguntas e respostas. Alzheimer. Homem, gostaria de fazer uma pergunta sobre a doença de Alzheimer. Não tenho, Helen, não tenho experiências com relação a isso. Quando a doença de Alzheimer está presente, ela toma seu curso. Ela decorre com destino. Não posso dizer mais que isso. Você tem uma questão em particular? Minha pergunta é se, no caso do Alzheimer, podemos trabalhar da forma que vimos aqui nas constelações familiares. Helen, por trás de sua pergunta está a ideia de que podemos curar uma doença através da constelação familiar.
No caso de muitas doenças, isso é verdade. Neste caso, atuam outras forças que não estão em nossas mãos. Do contrário, as pessoas viriam até mim como se estivessem indo ao médico. Isso não é possível. Estou apenas conectado a um outro movimento. Siga-o até onde ele me guia. Quando ele não me guia, pare. Não posso tomar nada nas próprias mãos. Homem, compreendi isso muito bem. Mesmo assim, ainda pergunto se é possível trabalhar para amenizar a situação sem ser presunçoso a ponto de querer curar a doença. Help, para o grupo, ele não desiste. Para o homem, eu me recolho. Tudo de bom para você. Aham. Deixa eu fazer uma observação sobre isso aqui, que se chama o lugar do terapeuta. Quando nós entramos nesse lugar do terapeuta, muitas vezes entramos com uma presunção de curar pessoas. Presunção. Muitas vezes na presunção existe também uma arrogância. Eu posso curar e a partir de mim tudo vai se resolver. Lê do engano. E é preciso duas coisas fundamentais. Que os terapeutas se coloquem no último lugar quando eles estão voltados numa relação terapêutica com o paciente, com o cliente. E, ao mesmo tempo, ele possa saber se recolher. Porque muitas vezes o paciente só necessita do nosso silêncio. Estar numa relação de ajuda é estar na relação de ter um espaço garantido para que o outro possa compreender a sua subjetividade com a sua ajuda. Porque se ele foi até você, ele está precisando da sua ajuda. E uma relação de ajuda só se dá de adultos para adultos. Quando você infantiliza o seu paciente, dando a ele tudo ou mais do que ele precisa, olha aqui um corte psicanalítico, né? Eu me recolho. É uma atitude de humildade, é uma atitude onde diz, no lugar da transferência, por favor, agora é com você. Mas muitas pessoas vão precisar da palavra para entender isso. Quando ela tem essa devolutiva, diante disso, como é que você se sente? Porque o delicado nesse processo terapêutico é dizer tudo ou mais que tudo, ou seja, o desnecessário, e até o mais do que o paciente possa receber. Porque às vezes a medicação, a dose, ao invés de curar, pode matar. E isso, gente, não é só com as constelações, é em toda a relação terapêutica. E o fato do paciente sair mexido, seja de uma constelação, seja de uma sessão terapêutica, isso é para que o paciente possa se voltar para ele. E se mexeu, como diz, né, o ditado, leva para casa que é seu. Então, não tenha receio de fazer um bom trabalho. Esteja apenas no lugar da humildade para reconhecer qual é o seu limite. Elide, você quer ler mais esse pedacinho? Sim, os excluídos em relação a uma doença. Helen, para uma mulher. Feche os olhos e diga internamente a alguém: estou aqui.
após um instante. Ok. Qual era a sua pergunta? Mulher. Gostaria de saber se todos os sintomas de doenças estão ligados a um excluído ou se a doença somente representa um excluído. Ambos. Ambos. Um sintoma pode estar relacionado a alguém excluído, também representar um excluído. Não podemos, contudo, reduzir a doença a apenas a representação de um excluído. Muitas coisas atuam juntas. Olhamos apenas em uma direção hoje. Temos que permanecer abertos ao mesmo tempo para outras. Ok? Mulher, obrigada. Uhum. Então, gente, quando eu faço esse movimento que paro, né, é porque aqui eu vejo o quanto precisamos estar dando esses passinhos devagar para que a gente possa entender essa grandiosidade que é essa obra, né? Afinal de contas, 110 livros escritos é bastante informação. A doença representa também um excluído. A doença também está relacionada aos excluídos ou a todos os excluídos. Nós vamos entender melhor quando a gente ler esse livro aqui. Um lugar para os excluídos. É a própria história do Bert. Já que a gente não vai ler aquele livro grosso chamado Vida e História, né, e as obras do Bert, vamos ler uma parte da história. Então, aqui a gente vê o quanto um excluído, ele atua, seja ele, estando ele vivo ou morto. Basta que a gente veja e perceba a sensação do que é não pertencer. Toda a nossa história de dor, seja familiar, seja das relações de trabalho, das relações de amizade, de não fazer parte dos grupinhos, quando sentimos isso na nossa pele, como é que sim? Como é que fazemos? Que manifestações acontecem dentro do nosso interior? O que é isso que se mexe, se remexe, que deixa nos desassossegar? Quando você se sente não fazendo parte. Então é preciso, às vezes, que a gente se coloque na pele, e o que faz com que a gente esqueça de se colocar na pele. O que faz com que a gente crie um movimento de desconexão. Sabe por quê? Porque é difícil estar no corpo. Estamos na imaginação, no imaginário, mas o real está aqui, chamado corpo. É ele que sente, é ele que elabora, é ele que percebe. Mente e corpo, ok? O que a gente faz? Desconecta. Saímos muito facilmente do corpo. Ficar no corpo é uma ousadia, é um desafio. Ficar no corpo é estar presente na respiração. E a respiração vai levar para a percepção. Como é que eu me sinto frente a vocês? Cada um distintamente. Como é que eu fico aqui presente? O que é que me faz ver que eu estou vivo? E perceba que estar no imaginário é estar na fuga do corpo. Mas é o corpo que adoece. Para quê? Para nos trazer de volta. Percebe o mecanismo inteligente?
e altamente profundo disso aí? Quando você entra no corpo, não tem como você não entrar na percepção. Se o corpo é o último que perdoa, você não vai abrir o sorriso no momento que você está afetado pela raiva, por exemplo. Você não vai dar um abraço quando você não está predisposto diante de alguém que te falou grosseiramente. Você não vai estar afetivo quando vem um rosto fechado, uma figura sisuda, ou crítica, ou de condenação. E o que te leva está também nessa postura, né? A gente precisa se perguntar a todo instante, para poder ficar no corpo, para assumir a sua corporeidade. Se eu assumo, eu vou descobrir quem eu sou. Eu vou entrar no processo de autoconhecimento. Porque essa é a nossa cegueira. O próprio processo educativo, de educação, muitas vezes desconectou. Ao invés de conectar, sim, você está sofrendo, está chorando, é difícil, mas vai passar. Eu sei que é difícil, mas vai passar e eu estou aqui para te ajudar. É diferente de um, ops, esqueça isso, olha o aviãozinho ali, ó. Você quer uma bananinha, você quer, olha aqui, ó. Desconecte o que você sente e venha para um outro espaço. Essa é a nossa educação, né? Porque muitas vezes o adulto não sabia, por isso que eu sempre digo assim, não tem culpa alguma, porque às vezes o adulto não sabe mesmo lidar com certas situações. E não sabe, ponto. Vai aprender e paga o preço por isso, acabou. Mas no momento que a gente está em reflexão, não há outro movimento a não ser assumir essa responsabilidade, né? E não está nada errado aí. É, Mari, Cris, Carlos, Luiz. Então, todos que estão entrando agora, Palacir. Então, gente, o mundo é assim, a gente precisa estar atento a esse mergulho. Primeiro, olhar que todos os momentos são momentos de aprendizagem. E na aprendizagem, nós vivemos e criamos a grande possibilidade de nos fazer presentes na vida e nos fazer presentes também na morte. Todo dia morremos um pouquinho, todo dia envelhecemos um pouquinho. A cada relação sexual você faz uma pequena morte. Então, e sair um pouco dessa questão, entender um pouco essa questão da cegueira e da cegueira social, que nos coloca no lugar muitas vezes marginal, estar à margem, mas poder viver a alegria e o contentamento, porque somente entre os pares nós podemos ser quem a gente é, no nosso lado lúdico, brincalhão, feliz, né? Sem receio de, muitas vezes, o julgamento. E que bom seria se a gente também ficasse feliz para além do julgamento. Então, as doenças em si, elas estão sim vinculadas às exclusões. E nós precisamos estar cuidando muito da nossa forma de pensar e da responsabilidade quando a gente emite as nossas opiniões. Não sou romântica. Isso é força. Você pode? Então, vamos juntos. Falar de amor jamais foi fraqueza, nem jamais foi
uma atitude leviana. É uma atitude de coragem e de força. E é uma graça ter quem gosta da gente. Eu vou ler agora eu vou ler essas 2 páginas para a gente poder concluir esse livro. Os movimentos do espírito. Gostaria de dizer algo sobre os movimentos do conhecimento do espírito. O passado. Possuímos várias ideias segundo as quais nos orientamos. Por exemplo, determinadas ideias sobre uma doença, determinadas ideias sobre nossa vida e sobre a duração da nossa vida. Também possuímos imagens definidas como uma organização ou uma empresa. Imagens definidas do passado nos mostram a forma como o passado atua sobre o presente. Considerar que, para cada problema, existe uma causa específica, uma origem, é um movimento básico, bastante difundido, seguido por nós no nosso trabalho. Muitas vezes realmente se apresenta numa determinada origem. Qual é o efeito? Somos controlados por essa ideia. Por exemplo, quando interpretamos algo no sentido de isso tem a ver com aquilo por quê. Isso faz com que sejamos controlados conforme algo passado. Permitimos ao passado atuar no presente e determinar o futuro para nós. O futuro do espírito. Se nós deixarmos levar por um movimento espiritual criativo, não há nada passado. O movimento espiritual está sempre voltado para o futuro. Por ser criativo, é sempre novo. Neste livro, vivenciamos em diversos níveis o que significa ser levado para algo novo por ser movimento espiritual. Muitas vezes foi maravilhoso ver como algo que parecia terrível, de repente ser levado em um movimento em direção ao futuro. Para esse movimento e para o conhecimento de que tratamos aqui, vale um fundamento. Ele é o fator revolucionário dessa forma de procedimento. Sabemos que somos capazes de compreender, por exemplo, o que é que causa algo. Todos esses movimentos em direção ao conhecimento são voltados para trás, para algo que já está aí. Não há nenhuma força neles e podemos sentir isso imediatamente em nós. O passado não pode ser criativo, pois é passado. Há ainda um outro movimento de conhecimento. É o movimento do espírito. Quando entramos em sintonia com este movimento, somos levados nesse outro movimento de conhecimento. Que tipo de movimento de conhecimento é esse? É o movimento não daquilo que está aí, mas daquilo que vem, daquilo que é novo. E como temos medo do novo, né? Entramos em sintonia com o movimento do espírito, que é criativo, mas sem que possamos imaginar a direção. Esse movimento do conhecimento não prevê. Ele não possui um destino que deseje ou possamos alcançar a partir de nós. Como entramos em sintonia com esse movimento? Como ele nos movimenta? Ele nos movimenta até o próximo passo. Apenas para o próximo passo. Assim, criativo significa ainda não sei de nada, mas de repente possuo conhecimento para o próximo passo. Apenas para o próximo passo. Tá vendo? Não nos é dado a saber toda a verdade, apenas o próximo passo. Assim, caminhar com o Espírito significa para nós se entregar totalmente a um movimento, sem saber para onde ele vai. É assim a vida, não é? Somos guiados por um movimento, de um movimento para outro. Essa entrega é glorificação. É a entrega total a um movimento criativo, no qual somos
barreiras, que as nossas barreiras são destruídas, no qual nos dissolvemos nesse outro movimento. Nesse movimento, tudo é bom, tudo leva adiante. O resultado, quando seguir esse movimento, é o amor. No amor, gente, não tem romantismo. Não, como diz Ken Wilber, tem graça e coragem. Então, vamos olhar a vida com positividade, com alegria, com a vontade de seguir em frente, e com força suficiente para fazer o que temos de fazer. Agora, perguntas. Quem tem alguma pergunta a fazer? Diante dessas reflexões profundas, né? Minhas queridas. Ciana? Pois não? Deixa eu Maria, voltar para na verdade, eu estou fazendo uma associação daquilo que nós conversamos um pouquinho hoje, quando Sim. nós falamos da morte, né? Aham, Ela sim. é um fim. E a morte também nos traz o criativo, porque é um Aham, momento que exatamente eu não sei de nada. aham. Então, quando eu vi isso daqui, eu falei, gente, isso me tocou profundamente. Então, eu queria compartilhar isso com você, porque fez muito sentido em muitas coisas na minha vida pessoal e no meu momento de trabalho hoje, né? Sim, claro. Exato. Mas, Ana, existe algo maior e mais forte do que a morte? Olha só, a vida submerge na morte e emerge. Hein? E o mundo dos mortos é maior que o mundo dos vivos, né? Salve, salve, querido Bert. Então, gente, se nós vivenciamos isso potencialmente na nossa vida, e essa fala sua tem uma integração tão, tão bonita, porque é na nossa vida mesmo, é no nosso cotidiano que precisamos perceber isso, é no nosso fazer de todo dia. Olha que pergunta, eu não sei se é uma pergunta, se é uma colocação. Vamos ver, Eduardo faz aqui. Eu amo a mãe de meu filho e ando vibrando em amor. Ela rejeita. Talvez, eu não sei se isso é uma pergunta, mas é uma percepção minha agora nessa colocação sua, que talvez, será que essa rejeição, você sabe, esse amor, ele não precisa ser melhor colocado e melhor conversado? O quanto ela suporta? Não sei se continuo ou desisto. Amor é sempre amor, né? Então, talvez você não precisa desistir do amor, mas poder estar a favor da conversa. No Congresso, há muitos anos, eu era muito jovem, eu fui no Congresso no Rio de Janeiro. Então, eu estive com Rubem Alves. Então, eu perguntei para o Rubem Alves, né, o que mantém um relacionamento, um casamento. Ele simplesmente disse assim, ó, a conversa. Eu, uau! A conversa? Eu não entendia aquilo naquele momento. E passou muito tempo, né? Uma relação, essa é uma relação de casamento, que é a relação mais forte que nós temos, é a relação de casamento, que nos mostra tudo, que nos faz ficar forte diante de tudo. Porque essa relação é uma relação de continuidade. Você acorda, dorme, você passeia, viaja, fica em casa e está com aquela pessoa. Então, existe relação mais forte, mais bonita, mais difícil. Então, querido, difícil. É fácil a relação de casamento? Difícil, bonita e sagrada. Ninguém casa porque escolhe alguém. Eu sempre repito isso, né, gente? Uma coisa repetitiva esse negócio.
Então, você não escolhe pai nem mãe. Você não escolhe irmãos. Então, você não escolhe casamento. Casamento, você encontra a pessoa porque estava no lugar escrito. Somos separados, porém vibram nos unir novamente. Então, sabe como chegar de novo, né? O que jeito posso te recomendar? De pronto, assim? Se ela assim o desejar, que vocês façam uma boa terapia de casal. A terapia de casal tampouco garante nada, né? Mas elas criam um espaço para que vocês possam se escutar, para que possa entender o que é de fato o amor que une. Alguma pergunta mais? Obrigada pelas perguntas, viu, gente? Ia, Obrigada, Eduardo, por oi, tanta eu queria fazer. clareza e coragem. Obrigada. Sim, Ingrid, É, vou voltar aqui para você. Gente, é uma coisa aqui. Sim, Ingrid. Eu queria, se você puder, falar um pouco mais sobre essa coisa do fluxo, que no final é encontrar amor. Talvez deixar um pouco mais palpável para quem é leigo, como eu, que não sou profissional da área. Sim. E Fluxo, deixar livre o fluxo. Geralmente o fluxo está ligado à mãe, né? Você veio de porque onde? nessa parte final que ele fala, né, que se entregar para caminhar com o espírito é se entregar totalmente ao movimento e sem saber para onde ele vai. E a gente tem a tendência a tentar controlar os resultados ou planejar, né, planejar as coisas. Sim. Mas, Não quer Ingrid, dizer que também, eu acredito controle? que não quer dizer a falta de planejamento, isso. Que controle? Que controle é esse? É? Então, eu posso estar perguntando a mim mesma, né? Que controle é esse? Que controle eu quero ter? Que controle, de fato, eu julgo ter? Né? Você vai seguindo o fluxo, é um fluxo do universo. É um fluxo, e as pessoas podem perguntar, né? Foi perguntado já aberto assim, temos um livre-arbítrio? Temos, para as coisas pequenas, né? O que é coisas pequenas? As decisões do dia a dia, o que eu faço do dia a dia, mas nem sempre é suficiente, né? Os grandes fluxos é como se tivesse pré-determinado. Isso também diz quem é o Wilber. É um fluxo que vai para além da nossa compreensão. E aí é um fluxo que a gente diz sim, que a gente sente no nível da alma. Então, por isso que essa alma é habitada, né, dentro desse corpo. Ninguém faz nada sem o corpo. Então, a percepção. Percepção, intuição, observação, você faz com o corpo. Então, podemos emanar na fé também, sim. Né? É um movimento do espírito. E o movimento do espírito é um movimento perene, ou seja, para sempre. É isso que cria as possibilidades, hoje e sempre. Qual é a garantia que você tem de fazer alguma coisa, de você mudar o mundo, as coisas? Então, é um movimento do espírito que é muito difícil, eu confesso, você dizer sim a isso. Porque queremos ter o controle. Mas lá, passados idos tempos de amadurecimento, nós vemos que não temos esse controle todo. Temos regência de um pequeno fazer cotidiano e de uma intenção
de poder ser bom, de fazer o bem. Tá? Porque isso também custa, né? Ser uma pessoa bondosa também isso custa. Principalmente diante de situações bastante difíceis. Nos custa. Sermos bons e termos coragem nos custa. Difícil. Mas, gente, eu acho que está chegando o nosso tempo. Vamos terminar aqui. E mais tarde, às 17 horas, eu vou estar de meia hora a 40 minutos com vocês. A quem puder estar aqui. Ok? Às 17 horas. Vamos falar sobre os novos tempos. Essa posição do feminino. E, assim, acolher o masculino que existe em nós. Porque o masculino também precisa reconhecer que tem um lado feminino dentro. Para sermos seres onde se respeita esse território comum, que chama-se a vida, e a vida de convivência. E se não for assim, não criamos paz para viver o nosso cotidiano, os nossos relacionamentos. Porque a cada instante estamos fazendo novos encontros. Seja no elevador, na padaria, no supermercado, na rua, transitando, no trabalho, homens e mulheres. Homens e mulheres. Território comum, a vida. Ok? Então, muitas vezes a gente se perde pelos ideais, pelas confusões, pelas más ou difíceis interpretações. Vamos ser mais simples, né? Mais essenciais. Eu sei que não é fácil. Gente, então, muito obrigada. Um beijo imenso para cada um, tá bom? Até mais tarde. Obrigada. Ô, Marília.